Então, gente, então, pessoal, aqui, ó, vamos que vamos, né? Será que vamos conseguir pintar uma rosa? Vamos lá, né? Então, vamos ver. Eu tenho que identificar primeiro, muitas pessoas gostam de começar por aqui. Às vezes eu até começo, mas também eu gosto de começar por baixo. Eu, particularmente, gosto de começar por baixo, tá bom? E sempre desse lado. Eu sou todo ao contrário, mas enfim. Então, vamos lá. As tintas que eu vou usar, ó. Rosa bebê, rosa escuro, púrpura e branco, tá bom? Então, eu sempre, ó, com a tinta de um lado do pincel, eu vou, ó, tá vendo do risco pra baixo, eu coloco no risco a cor mais escura, o meio tom, tá? Eu coloco no risco e puxo pra baixo. No risco e puxo pra baixo, ok? Aí, eu vou com o tom mais claro e completo, certo? Eu gosto de fazer pétala por pétala, com o tom mais claro e completo, ok? Organizei aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui nessa pétala já? Já colocar essa outra sombra, ó, que é o púrpura. Coloquei o púrpura, deixo um pouco, vou pra segunda. O meio tom, que é o rosa escuro, coloquei e puxei pra baixo. Coloquei na linha, né? E puxei pra baixo. Aí, aqui, eu já vou com o rosa bebê no cantinho do pincel, sempre só de um lado, ó. Coloco na ponta e encontro com o rosa escuro, ok? Vamos agora, do meu método, tá bom? Sem copiar, sem ser assim, não é que eu diga copiar, mas assim, sem ser no método das outras pessoas. Então, eu vou pra essa daqui agora, ok? Essa aqui, ó, coloco no risco e puxo pra baixo, certo? Essa rosa, ela tá bem escondidinha aqui, embaixo da pera. Então, coloco aqui, ó, no risco e puxo pra baixo. Aqui, no risco de novo, ó, no risco e puxo pra baixo, ok? Puxei, eu já venho com o rosa bebê encontrando, que eu não gosto de fazer muito seco. Eu gosto de matizar as duas tintas molhada, entendeu? O meio tom e o tom mais claro, eu gosto de matizar eles molhado. É do meu gosto, vai do gosto de cada um, entendeu? Então, venho com o púrpura já, ó. Vou colocar nessa parte aqui que eu botei, ó. Coloquei e puxei pra baixo. Aqui, ó, coloquei, ó, aqui. O púrpura sempre vai, o tom mais escuro sempre vai em cima do meio tom, nunca em cima do tom mais claro. Certo? Ó, coloquei aqui, ó, e vou puxar um pouco, só um pouco, tá? Vamos fazer essa outra pétala. O meio tom, que é o rosa escuro, coloquei, ó. Aí, eu venho até aqui, que é onde tem esse corte da rosa também, certo? Coloquei e venho puxando ele pra baixo. Vou com o rosa bebê, ó, coloco na pontinha e vou encontrar com ele. Encontrei e matizei, tá? Esse método é bom que você não se perde. Eu também faço, sujando a rosa toda, né? Vocês sabem como é. Mas para ensinar é melhor desse jeito. Então, vamos para outra. Coloquei o meio tom, rosa escuro, e esqueci aqui de colocar o púrpura. Peraí que eu coloco as duas de uma vez. Coloquei o meio tom, rosa escuro. Matizei, vou pegar a outra, né? Peguei o meio tom, coloquei o tom mais claro, coloquei na ponta. E vou matizar os dois, certo? Agora, eu vou aqui com o púrpura.
púrpura aqui, púrpura aqui. O púrpura sempre onde? Em cima do meio tom, tá bom? Sempre em cima do meio tom. Coloquei e suavizei. Você tem que suavizar, não movimentos circulares, ó, nesse movimento. Se você fizer movimentos circulares, o púrpura que você colocou aqui, ele vai rodar pra cá e vai chegar onde a gente não quer. Então, vai e vem, sobe e desce no pincel, ó, tá vendo? No sentido da pintura, se essa pintura tá curvada, você faz curvado. Se tá mais reto, você faz mais reto, entendeu? Vamos fazer a outra pétala. Aqui, ó, coloquei o meio tom e o tom mais claro. E matizei as duas. Tá? Tem outra pétala aqui desse lado. Coloquei o meio tom e o tom mais claro. Ok. Aqui ainda tem um pouco, vou colocar um pouco aqui. Essa rosa é pequena, eu tô usando um pincel número 4, número 6, um dos dois, porque já apagou a numeração, ele já é bem velhinho, certo? Cortado e lixado. O meu é bem aparado, ó, eu ainda corto ele mais, dou uma arrumadinha mais nele, certo? Como eu posso dizer, cometo um assassinato nele. Não, eu deixo ele do jeito que eu gosto, porque o pincel ele tem que se adaptar, você tem que se adaptar na sua região, no caso. Se não tem pincel do jeito que você gosta, do jeito que muita gente fala aí, você tem que se adaptar ao pincel que tem na sua região e adaptar ele ao seu modo, entendeu? Cortar, lixar, deixar ele do jeito que quiser, chanfrar, entendeu? Compra ele a vassourinha e arruma. Então, ó, coloquei aqui o rosa claro em cima. Esse aqui, ó, você tá vendo que tem esse cortezinho aqui, que é a boca da rosa? Então, você vem aqui, ó, olha como você faz, certo? Você contorna e sobe, tá bom? Subiu, você vai encontrar com esse rosa bebê, que eu coloquei em cima, que é o tom mais claro. Ok? Aqui eu vou colocar o púrpura, ó. Aqui eu vou colocar o púrpura. Aqui também. Ó. Aqui também, que eu não tinha colocado, né? E aqui eu vou colocar o púrpura. Certo? Eu faço essa com a rosa também, essa parte aqui amarela. O que que acontece? A cliente me pediu desse jeito, então eu faço também desse jeito. Do jeito que o cliente quer, né? Que a gente vai lá e faz, tá bom? Então, vamos fazer aqui agora. Então, tem esse corte aqui no meio, vocês estão vendo, tá bem apagadinho, mas tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meio tom, que é o rosa escuro. Vou fazer tipo um contorno nele pra gente saber onde ele está, entendeu? Aqui eu vou e puxo pra baixo, coloco e puxo pra baixo. E aqui eu coloco e puxo pra cima, ok? Puxei pra cima. Eu venho com o meu tom mais claro, que é o azul bebê. Coloco e vou encontrando, certo? Depois eu venho com um pouco mais do rosa escuro. Assim, vai depender do gosto de vocês, certo? Não esquecer de sempre ir arrumando, gente. Sempre tem que dar uma arrumadinha, tá? Nos outros, certo? Ó, quando você vê que ele tá mais, você vai lá e dá uma arrumadinha. Então, vamos lá. Aqui, ó, vai ser rosa bebê. O que é que eu faço, ó? Coloco aqui, ó.
Ó, de um lado do pincel, aperto. Do outro lado, aperto. Ok? 3 apertõezinhos, um no meio, um do lado, um do outro. Não, ó, acompanhando o risco, certo? Tenta não deixar ele reto, porque tem gente que deixa ele reto. Eu pego muitas alunas que deixam ele um pouco retinho, então tenta não deixar ele reto, tá? Fazer curvadinho, ó. Tá vendo? Uma meia lua, uma meia lua, uma meia lua. E aqui, onde ficou essa parte, eu vou preencher com o rosa bebê. Tá bom? Vou fazer aqui, ó, esse cortezinho. Então, vamos lá. Reforçar mais o púrpura aqui. E amado Batista rolando, gente. Reforçar mais o púrpura. Aqui também eu vou colocar o púrpura. Eu sempre marco assim para minhas alunas, ó. Vou colocar aqui o púrpura, entendeu? Aí eu vou arrumar. Arrumei aqui, arrumei aqui, arrumei aqui. Vou arrumar aqui. Então, com o pincel sujo de púrpura, eu vou fazer uma vírgulazinha pra cá. Outra vírgulazinha aqui, puxando pro outro lado, ó, botou, girou, desceu, botou, girou, desceu, botou, girou, desceu, ó, certo? E puxar um pouco pra cima, ó, puxei um pouco pra cima, tá? Pra quando a gente colocar o branco, ele ficar bem definido, tá bom? Então, gente, com ele semi-seco, eu vou fazer a luz com o branco. Ó, tinta de um lado do pincel. Coloco na parte mais clara. Não contorno ele todo, coloco só numa parte. E puxo, ó, arrasto e solto. Arrasto e solto, ok? Vamos fazer essa daqui, ó. Coloco aqui, ó. Arrasto e solto. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Que às vezes a gente dá uma erra também, tá? Não tem jeito. Aqui eu entrei um pouco aqui, depois eu venho com o púrpura e conserto. Tá bom? É porque essa rosa, ela não é bem muito boa de ensinar, mas eu vou pegar outras melhores. Tá bom? Tinta de um lado do pincel. Ó, coloco, arrasto e solto. Arrumo aqui um pouco. Não contorno a folha toda, eu não gosto de contornar a folha toda, ó. Nessa parte aqui, coloquei, apertou, girei um pouco o pincel, ó, e desci. Vamos lá nessa outra, ó. Coloquei só na parte clara, não contorno a folha toda, a pétala toda, ó. Colocou, girou, apertou a mão, vai levantando a mão, vai levantando. Tá vendo? Até terminar. Colocou, vai levantando a mão, ó, certo? Vamos fazer essa outra. Colocou, girou um pouco e vai levantando a mão. Você vem aqui e arruma, ok? Deixa eu arrumar essa que eu só ensinei e não esfumei aqui. Esfuma um pouco aqui, tá bom? Vamos lá, aqui em cima. Colocou, girou e puxou, ó. Suavizou. Colocou, girou e puxou. Suavizou. Vamos lá, vamos colocar logo aqui, depois a gente faz em cima. Aqui, ó, nessa parte clara eu vou colocar o branco, coloquei no meio. Puxo para um lado e puxo para o outro, certo? E aqui no meio cresço um pouco. Vamos lá, vou simular de novo. Ó. Coloquei no meio,
puxo para um lado e solto, ó, levantou. Puxo para o outro, solto. Ok? Vou fazer um cortezinho aqui também, vou clarear aqui um pouco também, ó. Clareei um pouco. Vamos para essa partezinha aqui da boca da rosa. Tinta de um lado do pincel, só de um lado, tá? Ó. Você vem aqui no meio primeiro, aperta, aperta e aperta pro outro lado. Agora, vamos arrumar. Vem aqui, dá uma arrumadinha. Ok? Arrumou. Não deixa sem mexer, tá, gente? Sempre tem que dar uma arrumadinha. Ó, eu não vou arrumar em cima, eu vou arrumar só nessa parte daqui, ó. Onde ficou parado, eu venho aqui e tento disfarçar. Dá uma disfarçada na tinta, tá bom? Aqui, ó, coloco aqui. Coloquei, ó, o branco. Venho com a tinta só de um lado do pincel e vou puxar pra cá, tá? Então, vamos lá em cima? Vamos que vamos. Ó, coloquei, ó, tinta de um lado do pincel, só de um lado. Você coloca o pincel assim, ó, em pé, girou e puxou. Fez uma vírgulazinha. Tinta de um lado, gira a tinta pra fora, colocou, girou e puxou. Aqui no meio, você tá vendo que tem uma divisão? Foi onde eu coloquei as manchinhas, né? Então, eu vou colocar aqui nessa divisão, ó. Colocou, apertou, apertou, vem arrastando e girando. Arrastando e girando. E levantou o pincel. Aqui, de novo, colocou, vem arrastando e girando o pincel. E levantando o pincel. Colocou, arrastou, girou. Colocou, arrastou, girou, certo? É isso, tá bom? Aqui eu venho, dou mais uns apertõezinhos aqui, ó, desses lados. Às vezes eu coloco assim um pouco em cima. Às vezes eu coloco aqui, ó, um pouco desse lado. Tá bom? Então, é isso, gente. Aqui, o que é que eu vou fazer nesse miolo? Eu vou dar batidinhas com sépia, amarelo ouro. Me dá aí, filhinha, por favor. Vitória tá ali, ó, minha ajudante, ó. Oi, eu tô meio louca. Aqui o sépia. O sépia, a destampa o sépia. Abre pra mamãe, ajudante. É o sépia. Vai, Vitória, abre. Tá bom, hein? Me dá. Eu sou uma tartaruga. É mesmo. Não, não é lerda, não. Ó, o sépia. Me dá um amarelo ouro também. Amarelo ouro e branco. Minha ajudante preferida. Oi. Então, vamos lá. Ó, vou pegar o pincel filete ou a pontinha desse pincel. Mas para quem tá aprendendo é melhor o pincel filete. Não são bolinhas, são batidinhas, tá, pessoal? Botou, ó, bateu o sépia. Aleatório. Depois você vem com o amarelo ouro, também bate, tá ok? E depois você vem com o branco, batendo nos meios onde tá faltando tinta, ó. Ok? Venho aqui, ó, com o pincel filete e vou dar uma filetada nesses lugares onde eu vi que ficou, certo? Dou uma filetadazinha assim, ó. Pra afinar mais aqui essa ponta. Ok? Essa é minha rosa, é a rosa do Ateliê Vitória Artes. É mesmo. Tá bom? Então, se vocês gostaram, curte, compartilha o vídeo em todos os canais, tá bom? Eu também tô no YouTube como Ateliê, _ Vitória, _ Artes. Tá bom? Que isso, mãe? Beijo pra todos.